Dentro do calvinismo, nós temos também uma grande variedade de pessoas. Tem pessoas que acreditam nos 5 pontos, tem pessoas que acreditam em só alguns. Então, aqui não é uma mensagem que vai literalmente escrever cada tipo de calvinista, mas, em geral, é isso que os 5 pontos ensinam. O primeiro deles é depravação total, também chamada de depravação radical, corrupção total e incapacidade total. Indica que toda criatura humana, desde a queda de Adão, é caracterizada pelo pecado, que a corrompe e contamina, incluindo a mente. Por isso, afirma-se que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado, por natureza hostil e rebelde para com Deus, espiritualmente cego para a verdade, incapaz de salvar a si mesmo ou até mesmo de se preparar para a salvação. Só a intervenção direta de Deus pode mudar essa situação. De primeiro momento, depravação total parece conter um grande número de verdades, e de fato contém. Todos nós somos pecadores, ninguém pode salvar a si mesmo. Somente através do sacrifício de Cristo, somente através do amor de Deus, nós podemos alcançar a salvação. Porém, é importante entender que depravação ensina também que ninguém, nenhum ser humano, pode fazer qualquer coisa boa, qualquer tipo de atitude boa. Somente coisas ruins, somente pecados. O ser humano, naturalmente, segundo o ponto de vista da depravação total, odeia a Deus. E agora eu gostaria que cada um fizesse um pouco de reflexão acerca de suas próprias vidas. Antes de vocês ouvirem o Evangelho, antes de vocês nascerem de novo, vocês odiavam a Deus? Vocês só faziam maldade? Pensem em seus parentes e seus conhecidos que ainda não aceitaram a Cristo. Eles só pensam em mentira, em roubo, em destruição? Então mantenham isso em mente. E outro ponto também que depravação total ensina é que ninguém é capaz de crer em Deus por si só. Ou seja, somente pessoas que Deus escolheu para dar o presente da fé podem acreditar nele. Então Deus escolhe quem vai acreditar nele. Deus escolhe quem vai para o céu e também escolhe quem vai para o inferno. A partir disso, vamos para Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, começando no versículo 12. De fato, o ser humano é pecador, miserável pecador, não pode salvar a si mesmo, faz muitas coisas ruins naturalmente, mas um ponto que a depravação total falha a explicar é a consciência humana, descrito em Romanos capítulo 2, no versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, quando os não cristãos, quando os gentios, quando as nações que não possuem a palavra de Deus, mas ainda assim não matam, ainda assim não roubam, ainda assim consideram o estupro como algo errado, como um pecado, como uma abominação. Essas pessoas fazem isso naturalmente, não tendo lido a Bíblia, não tendo tido contato com a palavra de Deus física, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, é interessante entendermos esse aspecto da criação de Deus. Nós, como seres humanos, somos compostos de corpo, alma e espírito. Alma e espírito são conceitos diferentes. Nós, a partir do pecado, somos espiritualmente mortos, mas ainda assim possuímos a carne, o físico, o material, e também possuímos a alma. O que vai para o inferno quando uma pessoa morre sem Cristo é a alma. O que vai para o céu quando a pessoa morre crendo em Cristo é sua alma e seu espírito. Porém, o corpo permanece aqui. O corpo de fato é pecaminoso, o corpo de fato não há coisa boa nele. Porém, quanto à nossa alma, Deus nos abençoou
com algo que os outros seres vivos não têm, que é algo com que os cachorros, cavalos, serpentes, baleias, todos os outros seres vivos e criações de Deus não possuem, que é a consciência. Um animal, ele age puramente por instinto. Ele não pensa, reflete. Nossa, será que eu vou me alimentar hoje? Nossa, será que esse animal que a serpente vai comer, será que ele não vai voltar para os seus filhotes? Os filhotes eles vão estar em dificuldade? Não. Os animais não raciocinam dessa forma. Eles pensam, eu acredito que os animais pensam, alguns até podem aprender novos truques inteligentes, mas não no mesmo nível que o ser humano. Não com uma consciência de balançar as decisões entre certo e errado. Nós podemos fazer isso por conta da consciência que Deus nos deu. Então, todo ser humano, todos os dias, tem a possibilidade de seguir a sua carne e pecar, ou seguir a sua consciência, que testifica a lei de Deus escrita em nossos corações, e fazer o bem. Por isso que temos um exemplo bem interessante na Bíblia de Paulo e Cornélio. Perdão, Paulo não, Pedro e Cornélio. Pedro foi até Cornélio, e Cornélio, antes de ouvir o Evangelho, antes de nascer de novo, ele já orava, ele já jejuava, ele já dava esmola, e ele já temia a Deus. Claro, ele não sabia quem era o verdadeiro Deus, não cria, não era salvo, mas ele entendia que existia um Criador. Ele percebia que a criação testificava em razão de um Deus. Então, é um exemplo claro, bem óbvio, que contradiz totalmente a depravação total. Temos uma série de outras nações pelo mundo que consideram o assassinato errado. Podemos achar esse conceito até em tribos indígenas, bem afastadas, bem isoladas, ou uma tribo africana que não tem contato com outras civilizações que vão considerar assassinato como algo errado. Então, essa ideia de depravação total, ela acaba criando uma falsa narração do ser humano. Um ser humano que só sempre faz maldade. As instituições de caridade que existem no mundo, as instituições de ajuda ao órfão, são todas regidas por cristãos? Não. São todas, não somente regidas, mas os membros que trabalham são todos cristãos? Não. Isso é evidente. E nós conhecemos pessoas que não são salvas, que às vezes vão até fazer mais coisas boas do que cristãos, o que é uma grande infelicidade, mas às vezes é verdade. Em termos de dificuldade, pode ser até que um conhecido não cristão nos ajuda mais do que um cristão. O que é grande tristeza, uma grande vergonha, mas é um fato que demonstra consciência que Deus nos criou. Vamos agora para Efésios capítulo 2. Compreender os dois lados do ser humano é muito importante para que possamos ver a verdade. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, novamente essa palavra, filhos da ira como os outros também. Então, naturalmente, o ser humano tem uma tendência pecaminosa, uma tendência de se rebelar contra Deus, de fazer aquilo que é errado. Isso não significa que Deus nos obriga a pecar, ou que Deus é o autor do pecado, ou que Deus quer que nós pequemos. E quando pegamos a perspectiva de depravação total, acaba que Deus se torna o autor do pecado. Porque ninguém escolhe o que vai fazer. Todo bem que a gente faz ou o bem que a gente deixa de fazer é porque Deus nos controla e nos obriga a fazer. Então, segundo essa perspectiva calvinista, Deus é o autor do pecado. Deus é o autor de todas as maldades que acontecem no mundo. Por piores que sejam, até mesmo de pedofilia, estupro, assassinato. Na perspectiva de depravação total, é assim. Então, vejamos o quão sério essa doutrina é. O quão grande é essa heresia de dizer que Deus obriga as pessoas a pecar. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida santa. A vontade de Deus é que possamos cumprir a lei escrita em nossos corações. Porém, muitas vezes o ser humano escolhe desobedecer a sua consciência e pecar. Não é à toa que a Bíblia diz em Salmo 51: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
todos nós aqui herdamos de nossos pais, e isso descende até Adão e Eva, essa carne, essa matéria, que possui também, de certa forma, instintos. Você não precisa ensinar um bebê, por exemplo, a mamar o seio da mãe para se alimentar. Ele naturalmente faz isso. Nós naturalmente sabemos a necessidade de nos alimentarmos. Nós naturalmente sentimos a necessidade de descansarmos quando estamos fazendo muito esforço físico. Agora, o que a carne faz é utilizar essas vontades que Deus nos deu, que são legítimas, para corrompê-las, para levar ao pecado. Poxa, para que trabalhar? A carne está cansada, para que eu vou lá nesse sol, levantar tijolo, levantar saco de cimento, se eu posso roubar? Se eu posso matar e tomar da pessoa? Muito mais rápido, muito mais fácil. Então a carne ela tem um pensamento de curto prazo. Ela faz aquilo que ela deseja fazer, aquilo que é errado. Mas a nossa consciência nos ensina. Não faça isso. Você não precisa ensinar uma criança pequena, da mesma forma, que mentira é errado. Ela mente, ela faz algo errado. Esconde. Fica estranho. Olhando para baixo. Ela sabe que ela fez algo errado. Não precisa nem ter brigado, ela já percebe que, opa, alguma coisa vai acontecer. Então, isso é algo que naturalmente nos vem também. Por isso que no Salmo 54 é dito: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome ao Senhor, porque é bom. Existe um conceito na Bíblia que é justamente o de sacrifício voluntário, ou também chamado de sacrifício de livre-arbítrio. Um sacrifício que a pessoa pega e fala: olha, eu vou sacrificar isso aqui para Deus, voluntariamente, além dos que eram ordenados pela parte da manhã, pela parte da tarde. Então existe a possibilidade de, voluntariamente, por livre-arbítrio, uma pessoa fazer algo bom. E só para concluir, vamos para Oséias capítulo 8. Oséias capítulo 8. Acerca dessa questão de Deus ser o autor do pecado. Oséias capítulo 8. Um profeta menor do Antigo Testamento. Depois de Daniel, nós temos Oséias capítulo 8. Versículo 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não sou. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, novamente, o ser humano fazendo algo que não foi por Deus, que não foi da vontade de Deus, que não foi Deus que escolheu. Esses reis que eles tomaram para eles não foram os que Deus escolheu. Tanto que em Jeremias 19, no versículo 5, é dito: porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Quão mentiroso é dizer que Deus obriga as pessoas a pecarem, obriga as pessoas a sacrificarem seus filhos no fogo, a estuparem, a matarem, fazerem todo tipo de coisa errada. É um absurdo pensar isso. E a Bíblia não ensina isso. O nosso Deus, o Deus bíblico, é bom, é santo, é justo, é perfeito em seus caminhos. E Ele não deseja o mal, o pecado. Ele deseja que nós façamos o bem. Por isso Ele nos dá a chance de escolhermos, de tomarmos essa decisão, se queremos crer nele, se queremos fazer a vontade dele ou não. Então, quando há pecado, não é porque Deus o fez, é porque o ser humano escolheu se rebelar contra Deus. Vamos para Josué capítulo 24, justamente a carne. Se ouvirmos a carne, ouvimos o pecado. Vamos para Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No meio de um mundo cruel, no meio de uma geração pecaminosa, nós
Os indivíduos temos que tomar essa decisão. Eu vou servir ao Senhor. Se você é o homem da casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, tem a questão também de Abacuque capítulo 2, que diz: eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé a cada homem. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, cada um pode escolher crer em Cristo ou não.